404 a.C. 27 anos de guerra sangrenta haviam chegado ao fim. Atenas, com sua invencível esquadra destruída, foi forçada a sujeitar-se aos seus arquirrivais, os espartanos. Os generais atenienses que comandavam a frota principal de Atenas cometeram um desastroso engano, que levou a uma grande batalha e a uma derrota terrível para os atenienses em um lugar chamado Aegospotamos. Nas décadas após a queda de Atenas, as cidades-estado de Esparta e Tebas lutaram pelo domínio da Grécia. Mas em 359 a.C., um jovem de 23 anos da remota região grega da Macedônia tornou-se rei e em 2 décadas mudaria a face da Grécia. Seu nome era Filipe II. A Macedônia era um estado grego estranho, era sempre coadjuvante, nunca o principal. Tinha muito potencial, tanto na mão de obra quanto nos recursos naturais, mas nunca conseguiu se destacar. Os gregos das cidades-estado consideravam os tribais macedônios incivilizados. Porém, após 20 anos, Filipe os havia unificado e transformado na mais temida máquina de guerra que a Grécia já vira. Filipe edificou a Macedônia em 2 frentes: diplomacia e força. Ele começou criando alianças com as cidades-estado vizinhas, ao mesmo tempo em que reinventava o exército macedônio, tornando o serviço militar uma ocupação em tempo integral e altamente treinada. Mas o grande trunfo desse novo exército profissional foi uma tropa de engenheiros que Filipe organizou para projetar e construir instrumentos de guerra. Uma inovação que mudou para sempre o modo de guerrear e de vencer. Os macedônios não eram considerados gregos autênticos pelas cidades-estado gregas. Eles eram de uma tribo chamada Macedônia e combateram bárbaros por tanto tempo que eles mesmos eram considerados bárbaros. No entanto, Filipe II não era bárbaro. Se era, foi o bárbaro mais brilhante que o mundo já viu. Olá, sou Peter Weller. O pilar da estratégia militar de Filipe era a sua combinação de cavalaria com infantaria. E o pilar da sua infantaria era uma formação chamada falange. Um grupo retangular de soldados que avançavam calmamente, em velocidade de marcha, o que poucos exércitos faziam. A falange fora utilizada pelos gregos durante séculos. Filipe acrescentou-lhe uma arma nunca antes vista em um campo de batalha. A inovação de Filipe foi mudar o formato da falange e apresentar uma arma longa chamada sarissa. A falange se tornou um grande tanque. A sarissa era uma lança com quase 5,5 metros, capaz de devastar um inimigo antes que este pudesse contra-atacar com espadas ou lanças mais curtas. Basicamente, colocava-se a ponta da lança contra o homem e o empurrava. O efeito é igual ao de um adulto se defendendo do ataque de uma criança, colocando a mão na testa dela e seus braços fazendo assim, sem poder alcançá-lo. Era isso que a lança permitia à infantaria de Filipe. Soldados bem treinados, bem equipados e disciplinados deram à falange macedônica a vantagem contra táticas tradicionais de batalha. Mas a tecnologia bélica é que tornaria o exército de Filipe invencível. Na maior parte de sua história militar, os gregos não foram bons na arte de sitiar. Apenas no ano de 400 a.C., ou pouco depois, os gregos fizeram uma mudança espetacular. Arco e flecha haviam sido uma arma de guerra durante milênios, mas a potência do arco era limitada à força do braço de um indivíduo. Uma das primeiras inovações dos antigos gregos em engenharia militar foi um arco capaz de utilizar a força de todo o corpo humano e não apenas do braço. As primeiras armas dessa arte de sitiar desenvolvidas pelos gregos eram essencialmente bestas e as chamavam de atiradores de barriga ou gastrafetes. Era alguma coisa maior, com um elemento em formato de U no final, que era apoiado no abdômen. Então puxava-se o arco com as 2 mãos, pressionando-o com o dorso ao mesmo tempo, criando uma força de tensão bem maior.
O gastrafetes foi uma evolução mortal do arco e flecha, mas para sobrepujar os exércitos do mundo, Filipe precisava de mais potência. Para causar um estrago ainda maior, precisavam pensar em uma nova geração de armas. Precisavam inventar o que podemos chamar de catapulta de torção. A catapulta de torção, basicamente, cria molas ao torcer cordas. Ou, em alguns casos, crina de cavalo ou até mesmo cabelo humano em casos de emergência. Eles faziam cordas grossas e as torciam juntas. Os engenheiros gregos projetaram um aparelho que funcionava como um gastrafetes montado sobre uma plataforma. Chamaram-no de oxibeles ou lança-dardos. Ao invés de usar o corpo para dar potência, o retesamento criado pelo oxibeles provinha de cordas torcidas até um ponto máximo de tensão. Há um grande acúmulo de força, porque as cordas querem voltar ao lugar, liberando a força, mas ficam presas. E bem no meio do mecanismo, há uma barra. Eles empurravam essa barra para trás, aumentando ainda mais essa tensão. E então, quando soltavam a barra, os dardos eram liberados com uma enorme força e rapidez em comparação ao antigo sistema de flexão de arcos. A distância não mais protegia os soldados inimigos de uma morte súbita e sangrenta. Quando disparado, o oxibeles podia perfurar escudos e armaduras ao alcance de 400 metros, originando o termo que ainda hoje usamos: catapulta. O legal da palavra catapulta é que significa perfurador de pele. A palavra inglesa pelt, a pele de algum animal, na catapulta grega, perfurava a pele. Com suas armas de guerra, Filipe tornou-se inexorável contra as cidades-estado gregas. Em 338 a.C., a vitória dele sobre Atenas e Tebas tornou-o o senhor absoluto da Grécia. Mas foram as ações de Filipe após a guerra que indicaram como os macedônios governariam as terras conquistadas a despeito de sua reputação de bárbaros. Filipe e seu filho Alexandre, de apenas 18 anos, derrotaram uma coalizão de tebanos e atenienses na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Então Filipe fez uma coisa incrível. Ele deixou todos os atenienses voltarem para casa. Então convocou um conselho em Corinto, convidou todas as cidades-estado, pois precisava mascarar seu poder com um pouco de diplomacia, e disse para todas as cidades-estado: fiquem tranquilas, tudo continuará como era antes. Ele podia ter arrasado a terra como Gengis Khan alguns séculos depois, mas não. Por quê? Precisamos lembrar que os gregos consideravam os macedônios como um bando de ladrões. E os macedônios também não davam a mínima para os gregos. Mas Filipe tinha provado o ideal helênico durante sua passagem por Tebas. Como rei, convidou filósofos gregos e professores para virem à Macedônia. Sua corte inteira falava grego ateniense. Filipe não queria destruir a Grécia. Ele queria ser a Grécia. Era como o nerd do fundo da classe que quer se juntar à fraternidade e ser um cara legal. Talvez um pouco mais durão. Em seu momento de triunfo comandado pela Macedônia, ele começava a se preparar para levar adiante a ambição de sua vida, que era invadir o Império Persa. Ele não iria tão longe. Filipe seria assassinado por alguém de dentro do seu próprio círculo. Pouco antes de partir rumo à conquista da Pérsia, Filipe participou de uma celebração pública. Enquanto marchava à frente de seu séquito para provar que não temia ninguém, um guarda-costas avançou e enterrou-lhe um punhal no peito. O homem que unificara a Grécia estava morto aos 46 anos. Foi um assassino ou havia uma conspiração? Nunca saberemos, porque enquanto o assassino tentava escapar, ele foi executado pelos guardas de Filipe. Toda a minha vida esperei para ver os gregos se curvarem em respeito à Macedônia. Hoje chegou o dia.
Primavera à Pérsia. Irá comandar o meu flanco direito. Fico honrado, pai. Não perco isso nem por todo o ouro do mundo. E um dia irá ter. Meu povo me protege hoje, Clito. Deixe esses gregos verem como posso andar entre meu povo. E não me chamarão mais de tirano. Traga a guarda real só depois da minha entrada. Clito, garanta que haja vinho à vontade o dia todo. Quero que gostem de mim. Vou adorá-lo. E agora, nosso amado rei, Filipe, em cuja homenagem estes jogos nupciais se iniciam.